Até os primeiros anos do século da independência, o quadro da vida nas vilas e povoados de Minas era o mesmo observado no século XVIII. Ruelas tortuosas e ladeirentas não tinham calçamento nem iluminação pública. Só podiam ser transitadas à noite por quem levasse lanterna ou caso houvesse luar. De dia, atravancavam os logradouros públicos galinhas, vacas, cavalos, porcos e cabras. Eduardo Frieiro, feijão, angu e couve. Este é o livro que eu indico. Meu nome é Rodrigo Fialho, sou professor de História há mais de 20 anos, sou homem, branco, estatura mediana, estou com os cabelos presos, uso uma camisa preta com colete cinza, atrás de mim tem uma estante com livros e objetos e ao meu lado uma mesa com uma fruteira e um jarro. Faço essa autoapresentação para aqueles que têm dificuldade visual e por isso peço licença para ela. Este é o livro que eu indico. Este livro me é muito caro e eu tive contato com este livro do Eduardo Frieiro há mais de 20 anos. Em Belo Horizonte, quando eu cursava especialização em História do Brasil na PUC Minas. E o contato com a obra foi um contato que me surpreendeu, porque eu tive uma professora que disse que para a gente entender os livros é interessante perguntar ao seu autor o motivo que o levou a escrevê-lo. E quando eu fui nas bancas para procurar das livrarias, né, no pátio da PUC Minas, procurar o livro, eu encontrei um exemplar e comecei a procurar a resposta desse livro e encontrei a pergunta inicial que Eduardo Frieiro fazia logo na introdução e ele tinha uma questão que ele procurava responder, que era saber se os mineiros comiam mal. E ele se propôs a fazer esse ensaio e logo fui percebendo a riqueza que esse livro nos traz, porque além de falar da alimentação, falar da forma, do tratamento que se dava às hortaliças, à carne, os temperos, como elas eram feitas, né? A carne era feita no dia a dia, o tempero era feito. O Eduardo Frieiro ele vai dialogar com as ciências vizinhas da gastronomia, com as ciências vizinhas da história, e vai se valer de relatos de viajantes do século XIX, da literatura, para poder fazer pesquisa desse livro, que traz, para além do hábito gastronômico, o hábito de vida do mineiro ao longo do século XVIII, XIX e XX. E esse trecho que eu iniciei fala de como eram as vilas no século XVIII, na passagem do século XIX. E é muito interessante a gente perceber que a partir do momento em que o autor, e cabe ressaltar que Eduardo Frieiro era um autodidata, se propõe a escrever uma obra tão detalhada sobre os hábitos alimentares e traz a reboque, né, traz no seu conjunto também aspectos da mineiridade, a gente consegue associar e fazer conexões da leitura com a nossa própria lembrança, porque o presente está cheio de passado. Além dessa obra ser importante para mim como professor de história, ela também é importante porque ela consegue me trazer lembranças da infância e da adolescência, porque durante a minha infância e adolescência eu convivi muito na roça, no sítio das avós,
E lá, as minhas avós, inclusive, me incentivaram e me influenciaram na escolha para ser professor, me contavam muitas histórias. E o cenário dessas histórias, né, em meio a terreiros, currais, paióis, eu tinha contato com o milho, eu tinha contato com o feijão, a comida que era feita no fogão a lenha. E ali, esse livro do Eduardo Frieiro me traz essas lembranças também. Então você tem o conhecimento que lhe é trazido pelo livro e a lembrança que é despertada pela leitura que o livro lhe proporciona. Muito interessante destacar, dentre esses hábitos que Eduardo Frieiro nos traz, que o fato dos elementos que compunham o fazer da alimentação cotidiana, dentre eles o hábito de comer muito milho, muito feijão, e cabe aqui ressaltar também que o feijão aqui na nossa região, como o milho, são alimentos muito comuns, assim como a couve também, que o feijão é um elemento que consta, né, no próprio mito fundador de Leopoldina, na lenda do feijão cru. Então isso perpassa épocas, perpassam espaços, ultrapassam limites temporais, né, e territoriais. E o Eduardo Frieiro ele traz, por exemplo, né, informações importantíssimas, como o hábito de se comer de arremesso. Né? Segundo ele, comer farinha de arremesso, isto é, o hábito de atirar o punhado de farinha à boca, com certeira pontaria, porque fazia-se muita farinha da mandioca. Em outros momentos ele traz, por exemplo, o hábito de se sentar à mesa, né, por famílias remediadas. À mesa, ordinariamente, só se senta o dono da casa, e quando muitos filhos já casados, e algum hóspede de consideração. Mesmo nos dias de festa, tomam os homens assento a um dos lados da mesa e as mulheres ao outro, todos em bancos. Quase sempre, come-se com as próprias mãos. Só muito tarde é que se foi introduzindo o uso de talheres. Assim, até depois da independência, em muitas vilas do interior, nem todas as pessoas sabiam servir-se senão de colher. Em outros momentos, Eduardo Frieiro também fala dos horários dessa alimentação. A refeição principal consta de jantar ao meio-dia, por ocasião da qual o chefe da casa, sua esposa e filhos, às vezes se reúnem ao redor da mesa. É mais comum que a tomem no chão, caso em que a esteira do dono da casa é sagrada, ninguém se aproximando dela, senão os favoritos reconhecidos. As vitualhas constam de sopa, em que há grande abundância de legumes, carne seca e feijão de várias qualidades. Em lugar de pão, usam de farinha de mandioca. Esta, quando úmida, é servida em cabaças ou terrinas. Quando seca, em cesta, sendo comida em pequenos pratos de Lisboa. Somente os homens usam faca. Mulheres e crianças servem-se dos dedos. É um livro muito instigante e ele também traz informações importantes, como, por exemplo, o fato da gente comer angu sem sal. Sal era uma iguaria muito difícil de transportar. Imagina zigue-zaguear-se, né, por entre as montanhas tortuosas de Minas, né, para além, vindo do litoral para as montanhas das Gerais, carregando sal, né, enfrentando chuva, e o sal também era muito caro. E a própria falta do sal no alimento também causava inúmeras doenças que ele também discorre aqui no livro. Então nós temos informações, né, em diversas áreas do conhecimento. É muito bacana quando os meus alunos me perguntam: professor, ler livros, é importante ler livros? E eu respondo para eles: ler autores é mais importante. Porque o livro é um suporte de papel, é uma cultura material. Mas ler o autor é humanizar a cultura de papel, a cultura, o suporte, onde as letras estão impregnadas. Ler o autor em seu contexto
também é mais importante ainda, porque Eduardo Frieiro, ele foi um autodidata, né? Tinha Machado de Assis como uma grande referência e aos 11 anos já trabalhava na tipografia da imprensa oficial de Minas Gerais, onde aprendeu a arte, né, de tipógrafo e teve contato com as letras. Foi professor catedrático da UFMG, onde ajudou a criar, né, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Nasceu em Matias Barbosa, no final do século XIX, faleceu em Belo Horizonte, na década de 80 do século XX, e é uma referência importantíssima, né, na cultura letrada de Minas Gerais. E cabe ressaltar que ler é um ato de muita bravura, porque Conceição Evaristo, uma consagrada escritora mineira, tem uma frase sagaz e brilhante. Ela diz que o que os livros escondem, as palavras ditas libertam. Então é preciso ler em voz alta, para que as palavras sejam libertadas, livres dos livros que ficam fechados. E para que elas tomem e toquem o outro, para que aprendamos que as realidades são diversas e que, segundo Humberto Eco, a leitura é a imortalidade para trás.